Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro aqui no nosso canal do YouTube. Inclusive, se você apareceu aqui de paraquedas e ainda não curte o nosso canal, aproveita para se inscrever e receber a notificação todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui para você se desenvolver e melhorar também as suas relações. Partindo exatamente desse princípio e sequência. Primeiro se desenvolver e depois melhorar os nossos relacionamentos. O vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre relações, só que relações líquidas. Esse tema surgiu a partir do meu Instagram, colocando ali caixinha de perguntas, o que as pessoas queriam saber. Inclusive o meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não me segue, vamos lá para você estar interagindo junto, inclusive participando do que é criado aqui para o canal. E durante essas perguntas surgiu justamente esse tema, relações líquidas. Hoje, muitas pessoas sofrem com a liquidez das relações, outras se beneficiam dessa mesma liquidez. Então vamos entender um pouquinho o que vem a ser um relacionamento líquido ou a geração líquida dita por Bauman, um grande sociólogo que trouxe inclusive o livro do amor líquido, entender o que acontece, por que hoje as relações parecem que não são feitas para durar e será que de fato não são? Então, primeiro eu quero te levar à seguinte reflexão. Eu quero que você pegue a trajetória dos teus avós, dos teus bisavós, quem sabe até dos teus pais, mas certamente dos teus avós e dos teus bisavós. Certamente você vai perceber ali relações sendo mantidas por questões muitas vezes sociais. Você pode ter sido aí afortunado e de repente vir de uma família onde os seus avós eram muito felizes juntos e realmente se amavam muito. Ou você pode ter aí a percepção de que a sua avó de repente estava com o seu avô porque ela não podia ser uma mulher da vida. Nome dado às mulheres que se separavam, uma mulher largada, uma mulher que ninguém quis, quando na verdade ela precisou por algum motivo se divorciar, as que conseguiam. A maioria fazia o quê? Estabelecia um relacionamento independente de qualquer coisa. Então era muito comum a gente ver naquela época, inclusive filhos, de repente aparecer um filho numa outra relação. De repente, a pessoa tinha 2 famílias ou 3. Por quê? Porque socialmente a ideia de divórcio não era muito bem concebida. A mulher divorciada era muito mal vista e dificilmente conseguia se relacionar de novo e se casar novamente. Se ela se relacionasse, ela era uma relação justamente baseada nesse uso e desuso, como um objeto, como se ela não tivesse valor porque alguém a deixou. Então, essa questão de você ter um relacionamento, aí a gente já vem para os dias atuais, onde você é feliz e você está com alguém porque você quer ser feliz, isso é muito novo, não se iluda. Isso a gente já está falando da época dos nossos pais para cá, ou seja, geração X para a geração Y, para os millennials, que é a mesma geração, para Z, que são pessoas que querem estar juntas para ficarem felizes, para formarem uma família feliz, aqueles que decidem se casar. E aí vem um outro ponto. Muitos decidem ficar solteiros. Por quê? Porque as pessoas foram aprendendo ao longo do tempo a se virarem muito bem sozinhas. Quando você pegava novamente essa época aí dos nossos avós, dos baby boomers, da geração mais antiga, dos filhos dos pós-guerra, o que tinha muito ali? Pessoas se casando por inabilidade. Eu caso com ele porque ele tem uma habilidade que eu não tenho, ou porque eu preciso casar para ser bem visto socialmente. Mas geralmente as escolhas eram baseadas no que a outra pessoa tinha que eu não tinha. E aí vem as expressões, a tampa da panela, a metade da laranja, que eram justamente casamentos baseados nessa inabilidade, no eu não sou completo sozinho, eu preciso do outro, da minha outra metade da laranja, eu preciso da tampa da minha panela, eu sozinho não consigo. E hoje a gente vê o quê? Pessoas cada vez mais se munindo de recursos para ficarem bem sozinhas. Fazer viagens sozinhas, o que antes era inadmissível, ou a gente vê alguém indo sozinho para um cinema, era coitado, não tem amigos. Hoje não, hoje a gente até olha e fala assim, nossa, que bem resolvido, vai sozinho para o cinema de boa. E é bem isso. As pessoas aprenderam um terminho chamado solitude. E o que é a solitude? É quando você está bem, mesmo quando você está só. Onde você não precisa estar o tempo inteiro cercado de pessoas ou dentro de um relacionamento para estar feliz. E isso virou um grande problema. E aí fomentando a geração líquida. Por quê? Porque uma pessoa solteira que está feliz, a felicidade da solteirice vira nota de corte para um relacionamento. É tipo assim, para eu me juntar com alguém,
tem que ser daqui pra cima. Eu tenho que estar melhor que isso aqui, porque senão eu fico onde eu tô. Continuo solteiro, sem dar satisfação, trabalhando, focando nos meus objetivos. Essas pessoas que aparentemente, socialmente, podem ser vistas como egoístas, elas conseguem acabar construindo coisas na vida delas muito interessantes. Conseguem prosperar, conseguem bons cargos. Por quê? Porque elas estão altamente focadas na carreira e na sua vida individual. Logo, elas vão ter resultado proporcional a esse foco. Na verdade, não é sobre estar ou não estar num relacionamento. É sobre para onde você mira o teu foco atencional. E o dessas pessoas, como não está sendo dividido com uma relação, aumenta o foco atencional ali. Por exemplo, no trabalho. E por isso, acabam alcançando mais êxito. Aí aparece uma pessoa até interessante, só que elas fazem lá uma análise dentro da cabeça delas assim, puxa, mas para eu me envolver com alguém agora, que eu tô pensando em morar em outro país, que eu tô pensando em ser promovido, que eu tô pensando em entrar num mestrado, melhor não, melhor focar nisso aqui, porque um relacionamento vai tomar a minha atenção. E aí essa relação, ela precisa vir sendo muito interessante para que essa pessoa abdique de uma parte do seu tempo. E aí alguns podem interpretar como egoísmo, outros podem interpretar como uma pessoa está olhando para a vida dela, ela tem esse direito. A grande questão é, o que faz a liquidez não é as escolhas que a gente faz em termos de carreira e relacionamento. É como a gente lida com as nossas relações. Essas relações que muitas vezes duram uma noite e no dia seguinte ninguém liga para ninguém. Eu tô falando que tem alguma coisa de errado nisso? Não. Mas a grande questão da liquidez, na minha percepção, do mal-estar que ela gera, da angústia, da ansiedade, não é em uma noite e no dia seguinte não se ligar. É justamente as pessoas não falarem nada e sumirem. Não fica claro hoje, em meio a essas relações de conexão e desconexão, até onde a gente vai se comunicar. O que é isso que a gente está vivendo? E esse problema dos acordos não ditos, das coisas que não são verbalizadas, eles são muito mais antigos do que a nossa geração. Eles só agora estão sendo usados de uma forma diferente. Antigamente, a gente vê isso nos segredos familiares. Sabe aquelas coisas ocultas que a família não fala, ninguém diz? Hoje a gente vê nas relações. De repente está super intensa a conversa no WhatsApp e de repente alguém some. E você liga, a pessoa não atende, você manda mensagem, a pessoa não responde, a pessoa te bloqueia sem te dizer nada. Essa falta dessa comunicação da intenção. E aí, a parte que quer algo mais sólido, ou que quer conhecer mais a pessoa, é a parte que sofre. É a parte que traz questionamentos do tipo que eu recebi aqui no meu Instagram. Vou até ler as perguntas para ser mais específica. Por exemplo, por que o medo de se entregar? O medo de se entregar, ele pode ter diversos fatores, dentre eles trauma de relações passadas. Eu já me traumatizei todas as vezes, olha a generalização, que eu me entreguei para uma relação. Eu sofri demais, então eu prefiro agora não focar nisso. Esse pode ser um dos motivos. Outro motivo também pode ser as relações anteriores no sentido de parentais. A pessoa não teve uma relação muito boa com seus familiares, então ela não entende que investir numa relação é benéfico. Pelo contrário, ela pensa assim, nossa, relações de modo geral, sejam amigos, sejam relacionamentos amorosos, sejam profissionais, relações são algo muito trabalhoso, muito desgastante, então eu prefiro manter relações mais rasas. E esse tipo de pessoa vai manter relação rasa de modo geral. Não só com relacionamento amoroso ela vai ter dificuldade de se aprofundar. Ela vai ser uma pessoa de pouca profundidade. Os seus problemas, as suas dores, poucas pessoas ou talvez ninguém vai saber além dela. Ela vai ter a tendência a ser muito mais reclusa, a ocultar muito mais os seus afetos e desafetos. Outra pergunta que eu recebi aqui. Por que as pessoas não sabem amar? E aí eu pergunto, será que as pessoas não sabem amar? Será que o comportamento de se entregar a alguém, de dar afeto a alguém é algo que pode ser aprendido? Seria amor um sentimento ou seria amor uma habilidade? Existem filósofos que falam que amar é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu colaboraria com uma teoria de Bowlby que diz o seguinte, nós temos tipos de apegos diferentes. E tem pessoas que, por exemplo, vão ter um tipo de apego mais evitativo. Elas vão ter a tendência a evitar desafetos, conflitos. E querendo ou não, quando a gente começa um relacionamento, ele traz consigo desafetos também.
conflitos, brigas, não tem só a parte boa. Então, justamente não sabendo lidar com essa parte que não é tão boa, mas que faz parte de uma relação, é que essas pessoas de apego evitativo podem muitas vezes se esquivar de um relacionamento profundo porque ela não quer entrar em contato com a dor. Então, eu poderia dizer que essa pessoa não sabe amar? Poderia dizer que essa pessoa não consegue lidar com a dor. E quando eu amo alguém, eu vou ter momentos de prazer, momentos de paz, de tranquilidade, mas eu também vou ter dor, frustração, descontentamento, divergência. As coisas não vão ser exatamente como eu quero. Então, se eu parto do princípio que a habilidade de amar pode ser desenvolvida, o que eu faço com uma pessoa, por exemplo, de apego evitativo? Eu posso ensiná-la, assim, a lidar melhor com esse momento de conflito. Por outro lado, quando eu pego um estilo de apego mais ansioso, é uma pessoa que tem muita ânsia de afeto e quando ela briga, ela fica em cima, querendo logo resolver e vamos conversar. E ela não dorme se ela não conversar. Essa pessoa muitas vezes pode sufocar o outro. E aí eu poderia dizer que essa pessoa não sabe amar? Algumas perspectivas poderia dizer que sim, né? Nossa, olhando assim de fora, parece que você não sabe amar, você sufoca as pessoas. Ou poderia dizer que essa pessoa precisa de um ajuste para lidar melhor com seus apegos, que ela não segure, igual a Felícia do Looney Tunes, que diz que vai amar os bichinhos e esmagar, e esfolar, e dar carinho, e na verdade ela está sufocando o bichinho que está louco para ir embora. Essa é a pessoa do tipo de apego mais ansioso. Ela vai querer segurar com tanta força o pote que ela pode quebrar o pote. Então a gente pode sim ensinar essa pessoa que dá espaço para outra, deixar que a outra respire um pouco, que a outra tenha ali aquele momento para poder clarear, organizar as ideias. Se eu partir do princípio que amar pode ser uma habilidade desenvolvida e que as teorias de Bowlby, que trazem estilos de apegos diferentes, a gente vai ter o apego saudável também, pessoas que muitas vezes já se ajustaram, que podem ter vindo desse apego mais ansioso ou mais evitativo e se ajustaram. O que não quer dizer que elas vão modificar o estilo de apego predominante, mas quer dizer que elas se ajustaram num nível que nem parece que são ansiosas ou que são evitativas, parece que lidam bem com seus afetos, porque amadureceram essa forma primária e infantil de se relacionar. E quando eu falo infantil, eu falo de infância mesmo, da gente aprender e ter esse estilo de apego desenvolvido até os 5 anos de idade, por exemplo. Outra pergunta interessante aqui. As relações acabam por falta de amor? Nem sempre. Nem sempre elas acabam por falta de amor. Muitas vezes as relações acabam ainda tendo afeto. Só que por perceber, de repente, que as situações são desfavoráveis, que ficar junto pode trazer mal-estar futuro para essas pessoas, é que alguém ou as duas pessoas escolhem terminar. Então, não precisa ter desafeto. Inclusive, é até interessante que se você perceber que o seu relacionamento não está indo bem e que não adianta mais tentar, que você já tentou de tudo, de repente pode ser realmente a hora de se recolher e preservar o respeito e o afeto ainda existentes. E aí, voltando para esses tempos líquidos atuais, eu contextualizei brevemente o quê? Essa questão social e cultural que a gente vem construindo nas últimas décadas. E a gente chega hoje no momento onde a gente tem uma tecnologia extremamente favorável a relações virtuais, onde a gente tem aplicativos que fomentam você encontrar e conhecer alguém rapidamente, seja para uma relação sexual rápida, seja para tomar um café, seja para dar uma volta, fazer um passeio juntos, independente do que seja o objetivo, mas que seja para você encontrar essa pessoa. Tem gente que entra só para conversar, só para nas horas vagas ter alguém para digitar, porque tem uma vida muito corrida. Então, toda essa estrutura se torna favorável para essas relações líquidas. Por quê? Porque eu tenho a tecnologia que está dentro do meu celular, um aplicativo que eu posso entrar, posso de repente começar a me comunicar com o mundo inteiro. E aí que vem o grande ponto. A gente tem hoje cada vez mais pessoas intolerantes à frustração, intolerantes ao não. Essas gerações, à medida que iam sofrendo, iam se tornando mais permissivas. Eu passei por isso, eu não quero que o meu filho passe, então eu dou mais para o meu filho. Logo, o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo uma criança que não sabe ouvir não. Eu vou trazer aqui um exemplo até bem pessoal. Eu lembro que na minha infância eu queria muito comer danoninho. E danoninho era muito caro, não podia ter.
E eu brincava que o dia que eu tivesse filhos, ele ia ter muito danoninho. O que é isso? Isso é um mecanismo de hipercompensação. Porque eu não tive, o meu filho vai ter muito danoninho. E meu filho quer danoninho? Não sei. Aí aquela mãe que falou, eu queria fazer balé e não fiz. Minha filha vai fazer balé. Aquele pai que fala, eu queria ter feito direito e não fiz. Meu filho vai fazer direito. Isso é um mecanismo de hipercompensação. A gente quer compensar naqueles que vieram depois de nós as nossas frustrações. E muitas vezes a gente não deixa que essas pessoas tenham as próprias experiências. Ou a gente teve muita dificuldade de falar, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Tá, mas a pessoa que você se tornou, a resiliência que você adquiriu, a força que você criou, foi em momentos de prazer, de glória, ou foi em momentos de derrota, dificuldade, tristeza, ter que se reinventar? É uma análise para você fazer e você se responder. Pode ser que você tenha se construído somente no amor, que maravilha. Mas a maioria das pessoas se constrói justamente na dor. Porque não tem nada que obrigue mais a gente a se reinventar do que a dor. Então, se eu não deixar que ele sinta essa dor do não, eu vou ter uma geração que não sabe se frustrar. E aí é essa geração que vem pro aplicativo e que de repente lê uma frase que não gostou e só bloqueia a pessoa. E não sabe dizer, isso que você falou não achei legal, essa colocação não foi pertinente. Porque ainda tem um outro ponto, né? Com o excesso de oferta, tanta gente no aplicativo, por que eu vou perder meu tempo tentando me ajustar a uma pessoa? Eu vou para o próximo item do cardápio. E essa não é uma crítica aos aplicativos, é só uma contextualização social para a gente poder perceber a influência de tudo isso na nossa vida. Então, quando você pensar, por exemplo, em entrar numa relação e não quiser sofrer com esse componente líquido contemporâneo que está fazendo parte da maioria das relações, tenha clareza de qual que é a sua intenção. Agora eu quero um relacionamento. Então, quando você perceber que o outro está vindo com a intenção de um momento, de uma noite, de uma curtição, você avalia se você dá conta de se relacionar com aquela pessoa ou se você quer deixar claro, olha, eu estou num momento hoje que eu tô mais para um relacionamento, eu entendi que você tem um objetivo diferente, então a gente pode ser amigo, por exemplo. Deixe muito claro a sua intenção e tenha muito claro a sua intenção. Agora, se você souber que você quer um relacionamento, mas que está disposta a conhecer aquela pessoa ali, por exemplo, e só tenha claro uma coisa, que você pode estar brincando com fogo. De repente você pode se apaixonar por alguém que não está disposto a ter uma relação. E tudo bem, não tem nada de errado em você ousar nas relações. Eu já vi também inúmeros casos de pessoas que começaram a sair com outras que não queriam um relacionamento e em pouco tempo a chave virou, porque a interação foi tão boa, foi tão bacana que a pessoa reconsiderou. Acho que dá para eu reconsiderar. Você é o tipo de pessoa que eu quero ter um relacionamento. E deu tudo certo, aconteceu, porque um lado teve paciência e também foi ousado, e o outro lado se permitiu reconsiderar uma ideia inicial, porque viu que aquela relação valia muito mais a pena do que manter a solteirice. Analisando ali aquela nota de corte do ser solteiro ou de estar num relacionamento. Essa é uma nota de corte que a gente não vai ter como voltar atrás. A cada vez que a gente descobre melhores formas de viver bem sozinho, naturalmente a gente vai pensar o que vale a pena, se estar só ou se estar junto. Essa é uma análise que a gente vai estar sempre fazendo na nossa cabeça. Então, espero que esse vídeo tenha trazido alguma clareza do que vem a ser um relacionamento líquido, essa geração líquida, e que você, caso tenha mais alguma dúvida, coloque aqui para mim, que quem sabe eu faço algum outro vídeo aprofundando mais sobre esse tema. Lembra de se inscrever no canal, lembra de ativar aqui as notificações para quando tiver vídeo novo você ser avisado. E de seguir o meu Instagram, que está aqui embaixo na descrição, para você acompanhar aí, inclusive, as caixinhas e você poder fazer as suas perguntas e, quem sabe, até fazer parte dos próximos temas que a gente vai escolher para estar aqui no nosso canal do YouTube. A gente se vê. Até mais!